Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 9º programa do canal Esporte e Educação. No programa de hoje, nós vamos dar sequência ao programa anterior, onde nós trabalhamos com o tema competição na infância. A ideia hoje é elencar uma série de situações práticas relacionadas ao ambiente de competição esportiva infantil. A ideia hoje também é tentar usar uma linguagem mais coloquial, mais do dia a dia, para que a gente possa fazer com que vocês visualizem as situações que vão ser trazidas aqui nesse espaço. Primeiro, acreditamos profundamente que a competição na infância deve ser uma competição adaptada, que busque trabalhar com a qualidade da experiência, da atividade, uma experiência esportiva de competição com qualidade, e que privilegia o bem-estar psicológico e social da criança. Lembrando, como já se falou em programas anteriores, que a criança não é um mini-adulto. A criança ela é muito sensível emocionalmente, ela ainda está desenvolvendo seu processo cognitivo, que vai refletir no seu processo emocional e também no seu comportamento. A criança ela é diferente tanto quantitativamente como qualitativamente em relação ao adulto, então é necessário sim formular uma competição adaptada à criança, não só na situação teórica como prática. Quando eu falo de situação teórica, eu me recordo de duas situações bastante significativas. A primeira, a conversa com uma série de profissionais, colegas da área, que no seu discurso do dia a dia pregam um processo todo educacional no ambiente esportivo, nas competições de criança. Mas quando chegam lá, esses profissionais se transformam, e já não tem essa conduta de desenvolver, continuar utilizando o esporte, a competição como processo educacional. Ao mesmo tempo, dias atrás eu li um livro de um renomado mestre na área da pedagogia do esporte, dizendo que o esporte, na realidade, ele é uma escola para a vida. Mas a escola para quem? Para quem é essa escola? Para uma minoria, Aqueles que têm talento, que têm habilidade, fazem com habilidade inata, uma habilidade adquirida, são aqueles que usufruem dessa escola da vida. Os outros são rechaçados. Então o que está se defendendo aqui é uma competição desde cedo na infância, principalmente a competição adaptada na faixa etária em torno dos 7 até os 10, 11 anos de idade, que respeite o nível de desenvolvimento das crianças e que procure uma participação de todos, independente do seu nível de desenvolvimento técnico. Acredita-se que uma competição, um ambiente esportivo deve proporcionar à criança segurança, autonomia, prazer e diversão. Isso é um ponto fundamental. Então vamos tentar imaginar um ginásio, onde tem um jogo de crianças, nessa faixa etária que eu falei anteriormente, que estão lá para se divertir, estão lá para aproveitar o esporte, pode ser em um nível de competição, e recebem um ambiente esportivo. Esse ambiente esportivo, a primeira parte, tem que ser receptivo. Aí a criança entra no ginásio, já está a torcida, os pais da outra escolinha lá, vão perder, vocês são ruins, vocês vão ser goleados. Que recepção é essa? Num esporte onde se procura desenvolver a humanização das crianças, o processo educacional, o ponto fundamental é uma boa recepção, um bom acolhimento. Que bom que vocês estão aqui vindo nos visitar, estamos muito satisfeitos com a presença de vocês. Até aplaudir essas crianças que estão vindo, isso seria um ponto fundamental. Outra situação importante é a situação de apoio e encorajamento desses adultos que estão junto com essa criança. Então, quando eu falo de apoio e encorajamento, eu falo do pai, do professor, do familiar, do avô, que vai lá assistir essa atividade. E a criança, então, necessita naquele espaço apoio e acolhimento. Aí vamos dar alguns exemplos. Está lá o avô, chuta, passa a bola, tu não marca ninguém, como tu é ruim. Ou o treinador, puxa, mas tu não te esforça no jogo. Onde é que está o apoio e encorajamento nesse espaço? Então eu acho que esse é um fator importante. Ao mesmo tempo, os educadores do esporte e educação devem estar atentos, sim, no processo anterior, de orientar as famílias em qual é o objetivo de uma competição na infância, para que as famílias já cheguem lá orientadas e possam ter uma percepção de um ambiente esportivo educacional. Agora, se os professores não fizerem, os educadores não fizerem um trabalho anterior, com certeza teremos uma reprodução do que acontece nos estádios esportivos.
né? Então é fundamental que os educadores possam fazer um trabalho anterior com as famílias, mas também no dia, porque eventualmente pode aparecer um familiar lá que não está habituado com esse processo. E, se houver necessidade, parar o jogo, educadamente conversar com essa família e reforçar quais são os objetivos da atividade, né? No processo de esporte, educação, trabalhando a competição, o processo de socialização e sociabilização é fundamental. Então, antes do jogo, as crianças poderem se conhecer, saber o nome, identificar, conversar com o juiz, né? Para que a criança possa desmistificar essa rivalidade que não tem sentido no esporte infantil, né? Então, poder conhecer os colegas, não só bater na mão, mas conhecer, saber o nome, os professores poderem conversar com as crianças das duas equipes, né? Para que a criança possa ver que existe uma unidade nesse processo, para que ela possa se tranquilizar, diminuir os seus níveis de ansiedade, né? Um ponto fundamental é o trabalho conjunto dos educadores nesse jogo, né? Já que é um jogo de esporte e educação, é uma competição, as duas equipes vão jogar sim para vencer, e aí entra aquele fator que falamos no programa anterior, que a criança gosta sim de competir, gosta de vencer, isso não vai deixar de ser desenvolvido nesse jogo. Mas é fundamental que os educadores tenham ciência em desenvolver um trabalho de emparelhamento técnico desse jogo. Ou seja, fazer com que a partida possa se manter num nível de equilíbrio entre as equipes. Não tem sentido uma equipe dar uma goleada na outra, porque nem a equipe que venceu, que não vai ter nenhum desafio para poder desenvolver suas habilidades, vai poder aproveitar, assim como as crianças que estão sendo goleadas, massacradas, o seu nível de percepção de competência vai lá embaixo. Então é importante que os professores possam trabalhar em conjunto nesse jogo, procurando manter buscando a vitória, mas procurando manter o emparelhamento. E sem aquela situação de colocar em quadra, agora as crianças têm mais habilidades, depois as crianças iniciantes, depois as crianças intermediárias. Não, botar todo mundo junto. É possível fazer o emparelhamento do jogo. Senão fica aquele estigma, criança boa, criança média e criança ruim. Não, a criança iniciante tem sim que vivenciar o trabalho com as crianças que têm mais habilidade, a criança que tem mais habilidade vai jogar com a criança que está num nível mais intermediário, é assim que se cresce, não é colocando eles em níveis de desenvolvimento técnico, né? E como eu falei, competir e buscar a vitória, isso é inerente ao esporte. Agora, buscar a vitória não é buscar a vitória a qualquer custo, né? Então é importante que as crianças tenham consciência em não só trabalhar a busca pela vitória e desenvolver a competição, como também desenvolver os padrões fundamentais éticos e morais, né? Então assumir quando botou a mão na bola, né? Não ficar provocando a outra criança, né? Parar o jogo quando alguém está caído no campo. São alguns fatores fundamentais nesse processo, para que a gente possa usar o esporte, aprender a competir, mas aprender também os valores éticos e morais e os valores de humanização. Competir não significa ser agressivo, competir não significa desqualificar os outros, competir não significa ser discriminatório, fazer um processo de discriminação. Outro aspecto importante numa competição de crianças é a participação de todos. Não tem sentido ter time titular nem reserva no esporte de crianças. A criança só vai aprender jogando. Então é fundamental que todos possam participar ao mesmo tempo. E que os professores possam controlar que todos participem efetivamente do jogo, não só caminhando na quadra. Não, ele tem que receber a bola, tem que fazer cobranças eventualmente de outras atividades. E como eu comentei nos programas anteriores, né, em relação à avaliação dos outros modelos de esporte, né, o esporte de educação tem uma preocupação muito grande com um dos aspectos fundamentais do processo de motivação da criança no esporte, que é fazer novos amigos. Se simplesmente quando terminar o jogo, as crianças terminaram, lá uma equipe venceu, a outra perdeu, ou empatou, o que seja, eles apenas se cumprimentam, não há nenhuma possibilidade de poder avançar nesse processo de criar uma nova amizade. É muito, muito superficial esse processo. Então o que a gente propõe nesse esporte de educação? É que as crianças possam sim jogar uma escola contra outra, equipe A contra a equipe B, poder então lá ter um vencedor para trabalhar vitória, perder, vencer, competição, mas depois ter um momento para que as crianças possam jogar juntas, misturar as equipes, para elas poderem conhecer os colegas, para elas poderem criar uma relação. Só assim é possível fazer novos amigos no esporte, não amigos superficiais ou amigos seletivos, né? É importante também, assim, ao final do jogo, que elas possam tirar uma foto juntas, para que se crie realmente novos
laços afetivos através do esporte. Isso sim é educar através do esporte. Não a escola da vida que eu mencionei no início do processo, que é uma escola da vida seletiva na realidade, né? Então eu espero que hoje a gente possa ter deixado claro qual é a nossa posição em relação à competição na infância e as principais práticas que a gente acredita que são fundamentais para a gente poder desenvolver um esporte verdadeiramente educacional. No próximo programa nós vamos trabalhar um tema bastante polêmico. Quem escolhe a modalidade esportiva que a criança vai realizar? A criança, o pai, a mãe, a família, quem escolhe? Então esse é o tema do nosso próximo programa. Tentar desmistificar, então, quem deveria ser a pessoa que deveria escolher a modalidade esportiva que a criança irá desenvolver. Mais uma vez agradeço a presença de quem pôde prestigiar o programa. Quem puder dar mais um like aí, vai o agradecimento muito especial. Fica o convite para quem ainda não assistiu o programa em outras edições, que possa então se inscrever no canal, será muito bem-vindo, será uma satisfação tê-los conosco. E na sexta-feira que vem, a gente vai trabalhar outro tema que envolve o esporte na infância. Bom, muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.